Meus queridos, a paz do Senhor, somos gratos a Deus por mais uma sessão do nosso programa Direto ao Ponto. Nosso programa tem como objetivo tratar das lições da Escola Bíblica Dominical produzidas pela CPAD. Nós estamos com a lição como título As Promessas de Deus, e nessa lição, a lição de número 6, tem como tema a promessa de cura divina, tá certo? Essa lição tem como objetivo explicar biblicamente as promessas da cura, compreender qual a origem ou origens e as consequências das doenças no mundo e conscientizar de que Cristo cura sim. Nessa lição, nós teremos aí 3 tópicos interessantes e nós trataremos sobre eles aqui, Faremos uma síntese a respeito dos assuntos abordados nessa lição de número 6. E eu gostaria que você ficasse comigo, tá bom? Para aprendermos juntos sobre a importância da cura divina através das Escrituras. Compartilhe aí com seus amigos, nos ajude a fazer com que esse conteúdo chegue a mais pessoas. Indo direto ao ponto, nós gostaríamos, como sempre iniciamos, fazendo a leitura da introdução da lição, tá? E na introdução vai dizer, na cruz do Calvário, o Senhor Jesus realizou uma obra completa de salvação. Essa obra, efetivada por Ele, nos autoriza a clamar pela cura divina. Nesta lição, veremos que no plano divino, o Senhor, nosso Deus, desejou curar o seu povo para o alívio do sofrimento. Esse plano ocorreu de maneira poderosa no ministério de Jesus, sendo consumado no poder da obra do Calvário. Jesus Cristo cura sim. É uma lição muito importante tratando de promessas, e essa é a promessa de Cristo, E nós veremos a nossa declaração de fé das Assembleias de Deus logo no início. Nós encontraremos a seguinte afirmação: Jesus é aquele que salva, que cura, que batiza com o Espírito Santo e que leva para o céu. É promessa de Deus para todos nós. Mas nessa lição trataremos sobre a promessa de cura, E o primeiro tópico tem como tema a promessa bíblica da cura divina, E aí, inicialmente, nós veremos que a profecia bíblica de Isaías, no capítulo 53, apresenta o Senhor Jesus como Messias. E o que diz o capítulo de número 53? E aí nós iremos ler apenas o versículo 5, tá? Que diz: mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Aqui está uma profecia de Isaías a respeito de Cristo, E a respeito do que o Calvário, a sua morte, esse sacrifício traria para o homem. A cura, A cura para a alma e a cura para o corpo. Observando a contextualização ali no livro dos Evangelhos, segundo escreveu Mateus, você irá fazer a sua conferência no capítulo 8, tá? O versículo 16 e o versículo 17. Agora é uma informação do Novo Testamento, fazendo menção exatamente da profecia de Isaías, e veja o que Mateus escreve. E chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele, com a sua palavra, expulsou deles os espíritos e curou todos os que estavam enfermos. Veja o que diz o versículo de número 17.
e para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. E veja que essa cura não está, queridos, direcionado apenas à cura espiritual, à cura da alma, né? Ao perdão de pecados. Mas essa cura aqui também está, sim, direcionada à cura física, à cura do nosso corpo físico, né? Jesus cura, tá? E nós precisamos entender essa verdade, que a cura de Cristo está, sim, relacionada ao nosso corpo físico e também à cura da nossa alma, tá? Nós encontramos aí problemas físicos que Jesus, ele em seu ministério curou, né? Ele curou a sogra de Pedro, que estava enferma, ele curou cegueiras, ele curou lepras, ele ressuscitou o Lázaro, não é? Quando já 4 dias estava morto. Então o Senhor Jesus, ele vem em seu ministério trazer a cura da alma, trazer o perdão, trazer a libertação, né? Como está escrito aqui, que ele, não é, curou, libertou, né? No capítulo 8:16 que lemos, chegou a tarde e trouxeram muitos endemoniados, ou seja, pessoas que estavam possessas, né, de demônios, tinham o seu corpo possuído por espíritos malignos, e o Senhor os expulsou, né? Então o Senhor Jesus veio sim trazer a libertação, não? O Senhor Jesus tem o poder de nos libertar de todo mal. Nós encontramos também doenças, né, que são relacionadas a doenças psicossomáticas. Muitas pessoas vivem esse problema. E o que são doenças psicossomáticas? São aquelas que ocorrem após um estresse ou trauma emocional e provocam sintomas físicos. Veja aqui questões de preocupações, de estresse, né, relacionadas a questões psicológicas, trazem para o corpo doenças e problemas físicos. E que doenças são essas? Eu relacionei aqui algumas, né, dos sintomas dessas doenças, né, psicossomáticas, para que você, de repente, possa se identificar e entender que o Senhor também pode curá-las, o Senhor também pode trazer o alívio para a sua alma, mas também para o seu corpo. Está relacionado aqui com ansiedade, irritabilidade, dores crônicas, alterações no apetite, fadiga também e fraqueza, né? Distúrbios gastrointestinais, como diarreias, náuseas, vômitos ou constipação, problemas respiratórios, como falta de ar, problemas cardíacos, como taquicardia, distúrbio dermatológico, como coceiras ou erupções cutâneas, distúrbio de sono, como insônia. Então, esses são os males trazidos pela doença psicossomática. Às vezes nós estamos sofrendo e não temos esse conhecimento. Eu tive aqui a preocupação de trazer, tá, esses problemas causados pelas doenças psicossomáticas. E o Senhor Jesus, ele cura, ele tem o poder de curar todas elas, assim como também as doenças da alma, né? Mas nós também entenderemos que existem pessoas aí, queridos, que não acreditam no poder da cura hoje em dia, tá? Essas pessoas são chamadas de cessacionistas, ou o cessacionismo que é pregado aí, né? E a visão dessas pessoas, elas entendem que os dons milagrosos, né,
de cura através de Cristo só existiram em tempos apostólicos. Não que elas não acreditem no poder de Deus, não é? Que Ele pode todas as coisas, mas que esse poder, não é? Para curar as pessoas, ele cessou, tá? Mas nós não acreditamos dessa forma. Nós também entendemos, ainda aqui nesse tópico, tá? E esse tópico vai trazer também instruções bíblicas para a cura divina. Então, como elas acontecem, né? Jesus, ele tem esse poder, o profeta fala sobre esse poder e ele continua ainda hoje a acontecer na vida das pessoas, tá? Mas a Bíblia fala aqui, você que de repente quer estudar um pouco, eu não farei a leitura desses textos, mas você pode fazer aí em sua casa, você que está nos acompanhando, pode fazer a leitura desses textos. Então, a instrução para a cura divina está na imposição de mãos. Veja aqui, Marcos 16, versículo 15 ao 19, né? Colocarão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Aqui não está relacionado a dons, não está relacionado a uma ação específica de um ministro, mas está relacionado àquelas pessoas que creem de fato no poder curador de Jesus, né? Diferente dos cessacionistas, tá? E a Bíblia vai dizer que porão as mãos, né? E a imposição de mãos com fé, em nome de Jesus. Isso é muito importante, não é, queridos? Porque estão aí algumas figuras, né, determinando a cura, determinando a maravilha na vida das pessoas, sem usar o nome de Jesus. E ele vai dizer que em meu nome, tá, expulsarão os demônios, em meu nome, em nome de Jesus, tá certo? Os demônios e as enfermidades, através da imposição de mãos, podem sim acontecer, tá bom? Porque a palavra de Deus, ela é fiel. Tá? Existe aqui também uma outra instrução, que é através da unção dos enfermos, através da unção com óleo. Está lá em Tiago, capítulo 5, versículo 14 até o versículo 16. E vai dizer aqui, orar, né, pelos enfermos e ungir, né, com óleo. Aí chame os presbíteros, tá? E aí nós vamos fazer a leitura desse texto e entender que o texto dá a orientação da utilização desse óleo ungido através dos ministros, através dos presbíteros, mas vai também nos orientar esse texto dizendo que a fé, né, a fé através dessa oração curará o enfermo, tá? E aqui eu não vou conseguir entender que esse presbítero, que esse ministro só poderá efetuar a oração se for chamado, não é? Está dizendo que ele tem a autoridade de fazer a unção com óleo. Mas acredito que não é apenas sendo chamado, não é? Mas também tendo o conhecimento da enfermidade no corpo, né? Da sua ovelha, do homem, da mulher que está sofrendo esse problema, e ele, né, com a autoridade dada por Deus, fazendo a utilização do óleo, pode sim ungir essa pessoa, ir até essa pessoa, né, e efetuar a cura na vida, né, desse homem e dessa mulher, porque Deus deu a ele essa autoridade, tá bom? E aí nós não encontramos aqui o texto tratando de que qualquer pessoa pode fazer o uso do óleo para a cura. Tudo bem. Vamos aqui dar a continuidade, tá? E a terceira instrução, que vai falar aqui sobre os dons, né? Os dons de curar. E você vai ter a referência aí de 1 Coríntios, no capítulo 12, do versículo 9. Você pode em casa fazer a leitura, tá bom? Sobre a questão dos dons de curar. E aí torno a trazer a referência, né, do cessacionismo, que vai pregar que esse dom não mais existe para fins de cura através
de homens e mulheres usados por Deus, porque cessaram esses dons lá nos tempos apostólicos. Isso é muito sério e nós precisamos tomar cuidado com isso, porque o Senhor continua curando e Ele mesmo disse, farão coisas maiores do que eu, né, com a base na fé. Então, muitos fariam coisas ainda maiores do que o próprio Cristo, disse Ele. Mas é preciso, primeiramente, crer no Senhor Jesus, na sua autoridade e na autoridade que Ele nos entrega, dizendo, porão a mão os enfermos e os curarão, beberão coisas mortíferas e não lhe fará dano algum. E aí temos que tomar cuidado com isso, né? Porque alguns usam desse texto e dizem, eu vou beber mesmo, né? Sem saber de onde vem, sem saber o que está contendo ali, né? Mas sabendo que algo está ali. Né? Não é dessa forma. Quando a Bíblia diz isso, a Bíblia diz que nós poderemos tomar algo, né, sem ter o conhecimento de que aquela água está envenenada, do que aquela comida está envenenada, e o Senhor nos livrar. Né? Por causa de quê? Por causa da consciência. Veja que Paulo vai dizer, ide, entrai na casa do irmão, né, na casa do indivíduo ali, e comei, sem nada perguntar por causa da consciência. E alguns, né, querem usar esse texto aqui, dizendo aí, ó, comerá coisa mortífera, e aí, sabendo que aquele alimento é sacrificado, ele come, né? Sabendo que aquela bebida é sacrificada, ou está de alguma forma contaminada com alguma ação, tá? E aí ele vai lá e bebe, né? Querendo usar esse texto, e não é dessa forma que temos que usar o texto bíblico, tá bom? Deus, ele nos cura, mas ele vai nos dizer, não tentará o Senhor teu Deus. Então, se eu sei que aquela bebida, que aquela comida, de alguma forma foi sacrificada, de alguma forma foi entregue, né, para as entidades que não estão relacionadas à nossa fé, tá bom? Não faça isso, não beba, não coma, procure outro alimento, ou procure, né, o alimento que você gosta, em mão de pessoas que não estão fazendo uso dessa ação, colocando ali, naquele alimento, naquela bebida, coisas que de repente podem fazer mal, né, à sua vida. Então preste atenção nisso e siga a orientação de Deus através das Escrituras. Então aqui, esse primeiro tópico nos fala sobre essa cura divina, né, que está no ministério de Jesus, que está no sacrifício do Calvário, na sua morte, na sua expiação, e o Senhor liberta-nos de espíritos e também nos liberta de enfermidades físicas e curando o nosso corpo, a nossa alma, a nossa mente. Tá certo? Então, queridos, passando aqui para o nosso segundo tópico da lição de número 6, que vai nos trazer o tema origem e consequência das doenças no mundo, né? E a origem, logo aqui, nesse primeiro tópico, né? Nesse primeiro ponto do segundo tópico, melhor dizendo aqui, né? Que está escrito o seguinte, a origem das doenças e suas trágicas consequências remontam ao ato da desobediência nos nossos primeiros pais, conforme relata em Gênesis 3. Veja só que a consequência aqui vai nos levar à desobediência ali logo no início das Escrituras. Você que não conhece os livros, né, das Sagradas Escrituras, Gênesis é o primeiro livro das Sagradas Escrituras e nos traz a história da desobediência de Adão e Eva. Né? Deus cria Adão e Eva para estarem eternamente no jardim, comendo da árvore da vida. Tá? Mas por causa da sua desobediência, queridos, essa desobediência trouxe ao homem a consequência da morte. E essa morte, ela é causada, né, de várias formas, mas também, principalmente, pela degradação do corpo humano. E a degradação do corpo humano vem através da velhice e através também de enfermidades. Essas enfermidades que causam a morte do homem. Por quê? Por causa
da desobediência. Tá? Então, uma das causas da morte é através da enfermidade, das doenças causadas pela desobediência do homem. Então, o pecado trouxe sim a consequência da enfermidade que traz a morte. Isso não quer dizer que o fato de estarmos enfermos, que o fato de estarmos doentes, de sermos atingidos por uma doença, é o motivo de estarmos em pecado. Veja que isso aconteceu com Jó, né? Estando enfermo, perdendo toda a sua riqueza e perdendo também a sua saúde, não é? Os seus amigos atribuíram aquele mal a um pecado, a um ato que possivelmente Jó poderia ter cometido e por esse motivo estava em lepra. E não é verdade, tá? Essa doença ela foi causada ali especificamente em Jó. Nós conhecemos a história, tá? O inimigo ocasionou esse mal com a permissão de Deus para que o nome do Senhor pudesse ser glorificado através da obediência de Jó. Assim como o pecado trouxe a enfermidade pela desobediência do homem, Adão e Eva, muitas das vezes as enfermidades surgem para a glorificação do nome do Senhor Jesus, né? E aconteceu isso com Jó, né? E logo após Deus restituiu a Jó tudo, né, que Jó tinha em dobro. Por quê? Porque ele foi obediente. A mulher chegou a dizer a Jó: Jó, ainda continua fiel a esse Deus, ainda continua mantendo a sua fidelidade, amaldiçoa esse Deus e morre. Não há mais solução para você. Jó disse: como falas uma loucas, falas, o meu Redentor vive. E eu quero dizer para você que está me ouvindo que o seu Redentor vive. Tá? O seu Redentor, ele está vivo, ele morreu e ao terceiro dia ele ressuscitou, tá? Para te dar salvação, para te dar cura, para te dar esperança, para rasgar o véu que nos separava e nos dar a oportunidade de mais uma vez termos comunhão com esse Deus poderoso. Nós podemos até morrer pelas enfermidades, mas não deixaremos de estar perto do Senhor e de alcançarmos a sua promessa. Inclusive, a lição anterior, de número 5, vai tratar sobre essa promessa tão maravilhosa de salvação. Então, a enfermidade não nos tira a grande e maravilhosa promessa de salvação que o Senhor nos trouxe através do seu grande e maravilhoso amor, da sua ação no Calvário através da sua morte. Não. Então, fica firme no Senhor. Que nenhuma enfermidade, que nenhum mal, que nenhum problema, que nenhuma dor possa tirar de você a sua certeza de salvação, como foi com Jó. Jó disse: o meu Redentor vive. Não importa se o meu corpo está em chagas, não importa se perdi pessoas queridas, não importa se perdi bens. O que importa é que a minha fé continua firme, inabalável. Fica firme, inabalável no Senhor. A degradação do corpo humano, né, através da desobediência, trouxe ao homem um limite para a vida. Veja que a Bíblia vai revelar que Adão viveu 930 anos, Sete viveu 912 anos, Enos viveu 905 anos, ou seja, o homem começa aí a perder, não é, essa longevidade, não é, esses tão alongados anos, né? Os homens viviam muitos anos. Nós vamos ver aqui que o Salmo de número 90 vai afirmar, né, que a expectativa da vida do homem, a sua duração, é de 70 anos. Aí vai dizer aqui: se alguns, pela sua robustez, chegar a 80 anos ou mais, né, muitos chegam sim a 80 anos e mais, o melhor dele é canseira
e enfado. Existem muitos aí que chegam a mais de 70 através da atividade física, da boa alimentação, chegam bem, mas o corpo já está cansado, né? Por mais que fisicamente pareça estar muito bem, né? E claro que podem estar muito bem, mas não mais com aquela robustez, não mais com aquele vigor. Por mais que a nossa mente queira, né, nos dizer que estamos. Eu estou com 45 e vejo que não consigo mais agir de forma tal ou exercer, né, atividades como futebol, como sempre gostei, a atividade física, né, que sempre foi academia, sempre foi um dos meus hobbies, uma das minhas atividades muito desde minha adolescência que eu pratico, que é a musculação. Hoje eu não consigo mais, né? Não consigo mais praticar como praticava. A musculação, o futebol, mas ainda o faço quando posso, né? Mas não mais com aquele vigor. Então, os anos de vida do homem também começam a diminuir, né? Começam a diminuir, não tem jeito, tá? Porque a consequência da desobediência e a ação do pecado, trazendo a enfermidade física ao corpo, diminui os anos de vida do homem. E também, né, traz aí a morte, né? E aí, o que nós já colocamos aqui sobre a proliferação dessa doença, que elas são classificadas aí tanto na questão física como mental. Já falamos aqui das doenças psicossomáticas, então as doenças físicas e mentais estão atingindo demais a vida do homem. Tem um texto que diz aqui: por isso não é incompatível orar por cura e também, ao mesmo tempo, buscar auxílios dos médicos, né? Ou seja, veja que algumas pessoas sofrem também, queridos, ainda hoje, né? Eu acompanhei o relato de uma pessoa que perdeu a sua esposa porque ela estava enferma e eles entendiam que deveriam apenas orar, não buscaram auxílio médico, não é? E por esse motivo ele chegou a perder inclusive sua esposa. E muitas pessoas perdem filhos, maridos, né? Perdem as próprias vidas por entenderem que o auxílio médico não serve, não é? E sim apenas a fé e o nome do Senhor Jesus. Então nós temos que tomar cuidado com isso. O Senhor Jesus também deu aos homens a sabedoria, o conhecimento para que a ciência pudesse se multiplicar, crescer e dar o auxílio ao homem para dar a ele também a cura. Então nós busquemos a Deus através da fé, através do nome de Jesus, é o que vai trazer aqui esse segundo tópico. Mas também não deixemos de buscar, não deixem de buscar, tá? O auxílio da medicina, porque ela está aí também para nos auxiliar, tá certo, queridos? Então, tomemos esse cuidado tão importante para as nossas vidas. Essas são as consequências do pecado gerado pela desobediência no Éden, tá? E nós certamente buscaremos a Deus através da fé, do nome, da palavra de Deus que nos afirma que o Senhor Jesus cura e continua curando, mas também que a medicina está aí para nos auxiliar. Não seja tão ignorante ao ponto de não permitir, tá? Que a sua esposa, que o seu esposo, que os seus filhos, que o seu pai, que a sua mãe não busque o auxílio da medicina. Que Deus possa abençoar a sua vida sempre, tá certo? Nesse momento nós queremos adentrar também ao terceiro tópico. E é importante esse terceiro tópico, tá? Que tem como tema Jesus Cristo cura sim, não é? Jesus Cristo continua curando sim, por mais que alguns não queiram acreditar e buscar, né, em Deus a cura. Ele cura sim, por mais que ele tenha designado os homens, dado aos homens a sabedoria, como disse no segundo tópico, né, para que a medicina pudesse sim nos dar a condição e auxílio de buscarmos a cura, tá? Mas o Senhor Jesus, ele cura, tá? Nós vamos ver isso ainda no Antigo Testamento. Nós vimos isso logo no primeiro tópico, tá? Trazendo aqui o texto de Isaías, no capítulo 53, versículo
5, que vai dizer que pelas suas pisaduras fomos sarados. Capítulo 8 de Mateus, trazendo a referência do texto do profeta Isaías, no capítulo 8 de Mateus, versículo 17, vai dizer, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz, ele tomou sobre si todas as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Né? E no terceiro tópico, nós faremos menção do texto de Êxodo, no capítulo 15, no versículo 26. Veja que interessante. Vai dizer que eu sou o Senhor que te sara. O Senhor Deus, Cristo, o Espírito Santo estão inseridos aqui, tá? Nesse texto. Ele é o Senhor que nos sara. E o Senhor Jesus é o Senhor que nos sara. Tá bom? Em Hebreus capítulo 13 e no versículo 8 vai dizer que ele é o mesmo. Ele é o mesmo ontem, ele é o mesmo hoje e ele é o mesmo eternamente. Tá certo? Então o Senhor continua curando as nossas enfermidades espirituais, físicas, psicológicas. O Senhor Deus continua nos curando. Veja, eu trouxe aqui um dado importante para que você possa entender, tá? O que dizem os evangelistas sobre o Senhor Jesus curar, né? E os evangelhos vão relatar 35 milagres, tá? Realizados por Jesus, tá certo? Então, o Mateus vai mencionar 20 milagres, né? Então, o Senhor Jesus continua fazendo milagres. O Marcos, em seu evangelho ali, no evangelho que ele escreve, o evangelho de Jesus, vai mencionar 18 milagres de Jesus. O Lucas, o evangelista Lucas, vai mencionar 20 milagres realizados por Jesus. O João, né, vai mencionar 7 milagres, tá, realizados pelo Senhor Jesus. Então, assim como as Escrituras nos mostram acerca dos milagres do Senhor Jesus, ele ainda hoje continua a realizar os milagres. O texto vai dizer aqui, ainda no terceiro tópico, que há alguns princípios bíblicos que devem acompanhar a vida de quem deseja experimentar a cura divina. Na palavra de Deus, vemos que é preciso crer, que Jesus pode curar. É preciso confiar no poder de Jesus. Veja, que ele cura, mas existe um princípio importante. Qual é o princípio? O princípio é crer. Tá? Porque sem fé, está escrito, é impossível agradar a Deus, e sem fé é impossível se aproximar dele. Bom, se sem fé é impossível agradar, e se sem fé é impossível se aproximar, sem fé é impossível alcançar a cura. É impossível alcançar, né, o milagre do Senhor Jesus. Então veja que os evangelistas vão nos trazer, né, as realizações de Cristo, dos seus milagres, das suas maravilhas. Veja que a mulher com fluxo de sangue tocou na sua orla e foi curada. O homem que estava ali há 38 anos no tanque de Betesda, aguardando uma cura, recebeu a cura de Jesus. Os leprosos, aqueles 10 leprosos que avistam o Senhor de longe e por motivo da sua lepra não se aproximam, diz o texto, e eles pedem ao Senhor que o curem. Ele diz, vai, apresenta aos sacerdotes, e quando eles estão a caminho, veem que já alcançaram a cura e apenas um volta para agradecer e se lança, diz o texto, aos pés de Jesus, agradecendo pela cura que o Senhor havia efetuado no seu corpo físico. Então o Senhor Jesus, ele efetuou curas maravilhosas na vida de muitas pessoas relatadas pelos evangelistas. Mateus, Marcos, Lucas
e João. Tá? E nós veremos muitas curas efetuadas também através dos discípulos, não é? Fazendo uso do nome de Jesus. E mais uma vez eu quero fortalecer isso. Use o nome de Jesus, porque ele disse em meu nome. Não é no nome de João, não é no nome de Maria, não é no nome de Marcos, não é no nome dos apóstolos, não é no nome de quem quer que seja. O nome a ser efetuado no momento da oração para a cura, para a libertação, é o nome de Jesus Cristo. Então, em nome de Jesus, eu quero finalizar aqui esse terceiro tópico de nossa sexta lição do quarto trimestre, dizendo a você, em nome de Jesus, creia que ele pode curar, libertar, transformar. E eu quero finalizar dizendo, em nome de Jesus, receba a sua cura. Em nome de Jesus, receba a sua libertação. Você crê? Feche os seus olhos e diga, eu creio. Em nome de Jesus, receba a cura, a libertação, transformação. E a mais importante das promessas, a salvação através da sua fé, crendo no Senhor Jesus, entregando a sua vida a Ele. Deus abençoe a sua vida e receba essas promessas do Senhor. E fiquem todos com o Senhor Jesus.